produção por mês. Por quê? Iniciamos mais um quadro Café com o Produtor na Fazenda São Roque com o nosso cliente e amigo Maurício Siviero. Maurício, como que você iniciou na atividade de pecuária leiteira? Qual foi o seu ponto? Pronto, aqui é onde eu me encontro, aqui é onde eu vou continuar e vou traçar meu destino. Então, bom dia, Luiz, bom dia, Tainara, todo mundo da Sertão Forte. Agradecer a visita, né? Parabenizar por fazer a parte do pós-venda, né? De vir conhecer a propriedade e ver onde está sendo investido o produto de vocês e também o que vocês fazem. Bom, a atividade leiteira está no sangue, né? Eu sou filho de pequeno produtor de agricultura familiar, né? Eu sou catarinense, de um município muito pequeno do sul, de 1.700 habitantes, assim, com todas as limitações que o município pequeno tem, mas os meus pais são de uma família de reimigração italiana também, que saiu do sul de Santa Catarina e foi tentar a vida nesse local do meio oeste catarinense. E começou com um pedacinho de terra, a gente tem hoje 20 hectares de terra, e começou com a atividade, mexeu um pouco com suíno, um pouquinho com gado, e foi se identificando na atividade leiteira. E eu, desde muito novo, tinha uma vaquinha que a gente ordenhava à mão, vi toda a transição do leite ordenhado à mão, entregue na beira da estrada sem refrigeração, da primeira ordenhadeira balde ao pé, do primeiro resfriador de imersão, depois do primeiro resfriador granel, da ordenhadeira canalizada. Aí tive a oportunidade de mudar de vida quando eu saí estudar, fui fazer colégio agrícola primeiro, fiz agronomia e continuei nos estudos sempre com mestrado e doutorado, sempre na área da pecuária e nunca consegui descolar do leite. A gente tem um ditado que diz quando a gente vicia. E o meu sonho era ampliar. O sul hoje a realidade é de terra muito cara. E aí quando eu vim fazer um mestrado em Itapetinga, que é aqui do lado, eu gostei muito da Bahia, gostei das pessoas da Bahia e falei que um dia ia voltar a morar para cá. E tive a oportunidade de comprar essa terra aqui em 2021, e desde lá fui mexendo com corte, porque eu estava à distância, eu vinha 4 vezes no ano, 3 vezes, até um dia que apareceu uma oportunidade de comprar um lote de novilhas mais barato, e eu resolvi que ia tirar leite, e foi à vontade mesmo, e enfrentando todas as dificuldades. Estamos aí hoje com 4 colaboradores, fazendo o trabalho, né, que a gente só tem a ideia e a vontade, e precisa deles para fazer a coisa dar certo, né? Exatamente. Então aí, Maurício uniu agronomia com veterinária, né? Que foi um ponto que eu esqueci de falar, foi meu professor na UESB, professor de ovinos, da aula de ovinos, caprinos. Então aí fez a união, né, das duas áreas, e com isso a parte técnica ele consegue desenvolver muito bem aqui. Tanto que isso foi um desafio, né, Maurício? Quando você comprou essa propriedade, o pessoal acreditava aqui nessa região para pecuária leiteira? Como que foi isso? Não, essa foi uma das questões, quando eu comecei a mexer com leite e vim para cá, e aí depois disso tudo tive a oportunidade, né, como você falou, de ser professor da UESB, hoje do curso de agronomia, e conhecer cada vez mais pessoas, né, o Luiz é um exemplo desse, tem outros colegas deles, e hoje colega de profissão que trabalham em outros locais, então a gente vai, eu acho que é só o papel importante que a educação tem, né, de ir transformando. Sobre os desafios aqui da região, né, principalmente o desafio cultural. Então a gente tinha um público aqui que não é culpa das pessoas, mas que sofreram muito com os anos aqui de terra fraca, que produzia pouco e etc. E quando você vem para cá, é normal que quando você faz o diferente, as pessoas tentam te puxar novamente para aquela vida em bloco, daquilo que já existia. Então assim, a produção do pasto, a adubação, o cuidado dos animais, a utilização da ração, a produção do milho, essas coisas eram desafios assim que você tinha que primeiro convencer as pessoas que estavam junto com a gente para mostrar que o projeto era verdadeiro. Então era o desafio técnico de conhecer essa região, porque obviamente se produz, é parecido os conceitos, mas é muito diferente do sul, né? E o segundo, os desafios que a gente vê, a samambaia, terra ácida, calcarear, adubar, plantar, esperar dar retorno. Então esses são os principais desafios que a gente tem, e a gente continua nesse desafio e aprendendo muito em equipe, né, com as pessoas que são da região, e mais que a gente pode trazer de conceito técnico, mas tem que adaptar, né? Não adianta trazer um conceito da faculdade isolado e querer colocar aqui sem traduzir, sem fazer ele dar certo, né? E em relação à genética dos animais, o que pensou em colocar aqui? O que daria mais certo? Tá fazendo teste? Bom, genética é assim, ó. Eu sempre tive a experiência de trabalhar muito com o gado europeu, Jersey holandês e suas derivações. Eu gosto muito do gado mestiço, Gersolando, né? Principalmente por causa da questão da heterose, né? Quando você coloca duas raças bem distintas, você tem um animal superior.
mas tinha medo aqui no início porque era uma região tropical, uma região mais quente e com maior desafio de ectoparasita. Mas aí percebi que a gente fazendo um manejo adequado, a gente consegue controlar os ectoparasitas. O zebuíno, sem dúvida, é um animal adaptado à região tropical, o girolando é um animal indiscutível, sua capacidade, mas acho que pelo perfil, por gostar muito do Jersey, também por estar numa região de microclima bastante frio, que chove mais do que a região inteira da Bahia e a região aqui do sudoeste, né? A gente tem essa característica. Eu decidi agora, já fazem um ano, que eu só insemino Jersey holandês, e faço sempre essa mescla. Novilha, sempre inseminação para Jersey, para ter facilidade de parto, porque nasce um bezerro menor. E as vacas, a escolha. Vaca grande eu coloco Jersey para diminuir o tamanho. E novilhas, vacas de segunda cria menores, eu coloco holandês para aumentar. E quando ela está muito holandesa, eu coloco Jersey. Quando ela está muito Jersey, eu coloco holandês, para eu tentar sempre ter um animal próximo do meio sangue. A gente nunca vai conseguir o meio sangue, porque se eu pegar uma vaca pura holandesa e colocar um touro puro Jersey, eu vou ter a primeira geração F1 50%. A segunda eu tenho que ou 75% pro Jersey ou 75% pro holandês. Então essa maneira que eu faço de animais grandes colocar Jersey, pequenos colocar holandês, e quando ela tá mais para um lado, para tentar trazer essa heterose, que é um animal que é mais resiliente ao processo, principalmente sistemas a pasto. Uso alguns outros tipos de sêmen, que às vezes eu tenho dificuldade de trazer para aí, por exemplo, o Kiwi Cross, que é um animal da genética líquida neozelandês, que o pessoal da Leitíssima usa muito. Às vezes utiliza alguns outros sêmen de origem da França, por exemplo, normando, mas isso só em uma menor quantidade, mas sempre focado, toda a escolha do sêmen é para produção de leite, é focado especialmente na produção de leite, sem a dupla aptidão de imaginar um touro que, vou pensar que o machinho tem origem. O machinho nasceu, eu vendo ele recém-nascido, eu não quero fazer a recria dele porque ele ocupa espaço das minhas fêmeas, então eu quero criar bem as minhas fêmeas. O que tirou de maior aprendizado todos esses anos no campo? Qual foi assim a lição que tirou para a sua vida em relação ao agro? Eu acho que é uma atividade muito gratificante, de muito esforço, de muito trabalho, e particularmente para mim, eu acho que eu me sinto bem de estar aqui, principalmente com os meninos fazendo juntos, sabe? Eu gosto de fazer, eu gosto de botar a mão na massa, eu não consigo só pedir para fazer. Eu gosto de dar a minha cara junto com a deles e aprender muito com as pessoas que já vivem aqui e que estão aqui, porque é claro que não deixando ficar na mesma coisa que tinha, porque a pessoa traz isso, mas também respeitando muito, por exemplo, assim, o que eu falo para vocês da propriedade que eu tenho no sul, ela hoje é uma propriedade que eu considero modelo do sistema a pasto com uso de concentrado, mas tem toda a mão do meu pai, que tem a primeira série, que mal sabe escrever o nome, mas ele foi aprendendo com aquela região e devagarinho, vencendo os gargalhos. E aqui eu aprendo com os meninos, né? Com o João, com o Jade, com o César e com o Nel, né? Que são os nossos 4 colaboradores, que sabem como é que é a região. Olha pro céu e sabe se vai vir chuva, se não vai. Sabe a época certa de plantar o capim, que o passarinho não arranca. Sabe melhor do que eu como é que faz para controlar a samambaia. E a gente vem e dá uma dica, se usar talvez isso facilita. E aí vai fazendo uma mistura do que se aprendeu com muitos anos e olhando e observando muito com o que a gente aprendeu na técnica. Então, assim, são coisas assim, por exemplo, ocitocina, que para mim era uma grande dificuldade, eu não gostava de usar ocitocina nas vacas, porque tinha que agulhar toda vez. Os meninos vagarosamente foram tirando, hoje nós não temos mais. Eles que fizeram isso, é mérito deles. Eu não sei fazer isso, eu não sabia fazer isso. Eu não posso vir para cá e achar que várias outras coisas que no dia a dia vai acontecendo, quando eu chego aqui tá feito e tá funcionando melhor do que eu imaginava que ia funcionar. E algumas coisas que eles estão fazendo, que às vezes eu dirigindo, que nem hoje de manhã, vindo pra cá, eu falei, João, nós estamos com um problema de coxo, eu lembrei que tinha um coxo parado ali, vamos levar pra lá. E aí a gente vai falando coisas assim que é uma mistura, né, que a gente vai tentando fazer dando certo junto. Você falou muito que aprendeu com seu pai lá no sul. Como que foi essa sucessão sua lá e como você imagina que vai ser aqui também? Sucessão, sempre quando fala em sucessão familiar de pai para filho é difícil. É difícil porque vem de um princípio para mim assim muito psicológico do inconsciente. Um pai sempre vai ter que ser um pouco mais duro com o filho pela questão da educação e ele não vai poder largar tudo na mão do filho dizendo a partir de hoje, porque quando ele faz isso ele tem que assumir que ele não é mais o responsável pelaquela família. Essa questão de transição, ela é difícil, porque ela está muito ligada ao nosso instinto de
de dominação, de ser o responsável, o provedor da família. Então é difícil para um pai dizer assim, a partir de agora, filho, você fez faculdade, assuma tudo. Porque ele tem a experiência dele, ele tem que continuar se sentindo parte daquilo. E por outro lado, ele tem que estar te corrigindo, porque a gente chega recém-formado e a gente acha que sabe as coisas. A gente acha que chega aqui e vai... E isso que eu digo, se a gente não respeitar o que já existe, o que já tem, a gente vai quebrar a cara. Mas é um trabalho que tem que ser lento. E eu falo muito para os meus alunos, isso dentro da sala de aula, que a gente que tem que tentar melhorar esse processo de ascensão, não é eles. Eles são o resultado dos anos e do que fizeram e na maioria das vezes, muito bem feito. Assim, não, meu pai não deixa fazer, meu pai confronta tudo, diz que tudo tá errado, ok. Essa é uma situação. Ache artifícios através da leitura, do ensino, da procura para convencer ele que você tá certo. Não enfrente, não diga você tá errado, você tá fazendo... Digo, pai, se fosse fazer assim, pai, lembra aquela ideia que você me deu um dia de a gente fazer assim? Deixa ele fazer parte da decisão. Deixa ele ser importante como ele sempre foi. Não seja autoritário de cima para baixo, sem respeitar, ou de baixo para cima, que seria assim. E eu acho que foi natural. Então, no começo, sim, eu tive todos os problemas que toda associação familiar tem, mas foi tão, depois de um certo período, que eu comecei a ter as primeiras ações que ele viu que deu resultado, que foi aumentar a produção de leite, maior resultado. Hoje, meu pai é o que faz todo o trabalho que eu admiro. Ele é muito paciente, calmo, caprichoso. Se ele estivesse aqui, tem uma roldana daquelas fazendo um barulhinho, sem você perceber, ele estaria lá colocando um pingo de óleo para não fazer. Ele viu um piquete de cerca elétrica quebrado, ele vai lá e faz isso. Então a gente tem que cuidar também para não dizer que a pessoa deixou de ser importante porque eu tomo as decisões. Não, ele é extremamente importante porque ele não deixa aquele sistema ser destruído se a gente não cuidar das pequenas coisas, sabe? Então, eu acho que sucessão é o desafio que sempre vai ter, é uma briga de quem vai ser o alfa da decisão, e isso é difícil, porque para um passar a ser o tomador de decisão, o outro tem que aceitar que não é mais, e isso implica no inconsciente da gente, é difícil, mas eu acho que tem maneira de principalmente muito racional, com muito estudo, de vencer esse setor, com muito respeito por quem veio primeiro e quem abriu as portas, né? Que se a gente está aqui hoje, dependendo dos problemas que pode existir familiar, que eu sei que cada um com o outro, mas houve uma atitude nobre que é criar a gente, né? De fazer a gente, né? Senão a gente não estaria aqui, né? Então, pai e mãe, a gente tem que ter sempre o máximo respeito, por mais de todas as diversidades que a gente possa ter de... Maurício, como você enxerga a importância do agro para o Brasil? Bom, é uma pergunta bastante importante e talvez polêmica, né? Nos últimos anos a gente vê um protagonismo do agro, o agro que deixou de ser o agro quieto, aquele que a gente fazia festa junina, principalmente, eu digo, no sul, e o cara, para ser do agro, ele tinha que botar um remendo na calça e pintar o dente de preto para dizer que o dente não tinha o dente. Então essa era a caricatura do agricultor, do colono da pessoa, né? Que era uma caricatura que ninguém tem que ter, porque é algo mostrando um ponto negativo. Por um outro lado, o agro hoje tomou também uma outra proporção que às vezes parece que ele é muito mais importante do que qualquer outro setor. E eu falo isso, talvez até alguém do agro não goste muito dessa minha posição, mas eu acho que eu posso falar com propriedade por ser produtor, ter vivido no campo a vida inteira. Hoje eu moro na cidade fazem 2 anos, e por ter as 2 faculdades das ciências agrárias ali, a veterinária e a agronomia. Sim, é uma atividade do levantar cedo, da labuta, principalmente da atividade leiteira, dessas atividades que não tem como tirar a mão de obra da pessoa. É diferente um pouco da agricultura grande, que você tem mais maquinária, ela é mais profissionalizada. Se quiser, você para o plantio na sexta e só volta na segunda. A gente tem a pecuária, isso não acontece, é no final de semana, é o caminhão que atola e etc. Então, é uma importância digna. Eu falo aqui na frente dos meninos que estão trabalhando, e não só por isso, mas para todo mundo hoje, minha irmã e minha mãe estão ordenhando lá no sul, como na pessoa deles, todo mundo que faz esse leite chegar na caixinha, tem alguém que acorda cedo, e a hora que a gente às vezes está com a oportunidade, que eu digo hoje, de ser professor e ter uma condição de morar na cidade, acordar às 5h30, 6 da manhã, talvez ficar mais meia hora na cama, eu tenho certeza que eu nunca esqueço que tem alguém que está acordado, trabalhando e pisando na lama, porque tem dia que é bom vir tirar leite, né, que não dá nada errado, né? Chega as vacas bem fácil, não tem vaca parida, não tem motor de ordenha dando problema, não sei o quê, mas tem dia que chove, é frio,
não tem energia, tem que ligar gerador, falta energia. Então, assim, tem pessoas fazendo isso. Tem gente enfrentando isso no dia a dia. Né? Então, isso acho que é uma atividade digna, uma atividade, assim, com a sua grande importância. Mas também sempre não sendo como algumas pessoas colocam, algo que é 100% superior ao outro, aquela atividade de quem trabalha, acorda cedo e trabalha num açougue, ou que trabalha numa metalúrgica, ou que também faz tudo acontecer, porque é um conjunto de tudo, né? Se não tivesse uma pessoa arrumando meu trator, ou fazendo folha de zinco, essas coisas não aconteceriam. Então, assim, eu acho que todas têm que ser a sua dignidade. É claro que tem atividades como essas não tem como desligar final do ano nada. Ela tem sim a sua valorização superior, e por ser produção de alimento, né? Algo que a gente tem que valorizar sempre. A gente não pode esquecer de fomentar a importância da proteína animal, tanto a produção de carne e leite, que hoje ainda a gente tem que, aí sim acho que esse é um trabalho que o agro tem que combater, e quase não combate, das pessoas que, às vezes, sem uma formação acadêmica para entender melhor os processos, não estou dizendo que por ter formação acadêmica a pessoa é melhor ou não, mas que praticam inverdades, por exemplo, dizendo assim, não, todo leite é inflamatório, que nenhum adulto toma leite quando é só na espécie humana que adulto toma leite, uma série de coisas, enquanto nós temos muita gente da população com crianças passando por processo de desnutrição, pessoas idosas e etc, que não tem um mínimo de proteína alimentar diária, e aí você tem gente praticando essas inverdades. Sim, existem coisas de pessoas que são alérgicas à proteína do leite, tem pessoas que são intolerantes à lactose, mas isso não pode ser vendido como uma questão que faz com que a cadeia produtiva do leite sofra muito hoje com esses preconceitos. Então, eu acho que falta um pouco de explicação mais técnica e um trabalho assim profissional do quais são os pontos prós e contras para que as pessoas mais tomem a decisão sobre o que elas querem, não só o que é empurrado hoje por rios do Instagram e etc, de pessoas às vezes que nem sabem o que estão fazendo, falam grandes bobagens, e as pessoas que estão do outro lado sem a capacidade de julgar se aquela informação é verdadeira ou não, acabam fazendo um desserviço gigante para a produção animal e para a saúde humana, porque a importância da proteína animal, do leite, do cálcio, da proteína, ou seja, a carne, tem na nossa saúde. Então acho que dá todo o crédito para o agro, e para que a gente consiga então nessa questão fomentar essas situações. Concordo plenamente com todas as palavras ditas. E para encerrar o quadro, uma pergunta final. Qual a dica que você dá para quem está iniciando na atividade pecuária leiteira? Capricho no que está fazendo. Capricho é partir do ponto que vai dar certo, que você cuida, você zela pelo aquilo e você tem prazer em ver aquela coisa organizada. E acredite. E não deixe outras pessoas ao teu redor te contaminar puxando para trás. Queria eu que o mundo fosse só de pessoas que torcem por você. Zelo por isso, acredito que um dia a gente vai chegar lá. No momento não é. Então muita gente às vezes vem falar para você e por ela estar estacionada numa coisa, ela não quer que você alcance outros níveis. Então se você ficar ouvindo as outras pessoas que não vai dar certo, que não sei o que aqui é difícil, etc., você se contamina e você deixa de fazer. Então, obviamente, tem que estar pautado sempre numa boa assistência técnica, em pessoas boas. Tem pessoas que torcem por você e você vai conhecendo ao longo da vida. É umas 5, você vai encher uma mão. Se você encher uma mão, você fica feliz. Essas pessoas que torcem por você, que são aquelas às vezes que vão dizer coisas duras para você também, acredite nelas, acredite no seu projeto e não desista mediante nada. Assim, vai dar certo. Só tem que ter um pouco de paciência. E eu falo isso com propriedade porque eu talvez sou o que mais me boicota, assim, e às vezes tem que esfriar a cabeça, parar de novo e dizer, vai dar certo, né? Os meninos sabem aqui, às vezes mora uma vaca, uma coisa, dá aquela... Será que eu quero isso, não sei o quê, mas depois passa quando você vai ver o capim que tá brotado, quando você vê uma bezerra nascendo, aí você diz, não, tá dando certo, aí você olha para trás e vê 2, 3 anos como é que tá, vê uma foto, então assim, capricho e acredito que dá certo. Excelente. Muito obrigado por abrir a porteira da fazenda, nos mostrar o seu dia a dia. Esse foi mais um quadro Café com o Produtor. Clique no sininho, comente, compartilhe. Se inscreva no canal.